Carro elétrico a bateria não vai ser o futuro. O futuro é hidrogênio. Vamos dar nossa opinião elétrica? Pessoal, seguinte, estou fazendo uma viagem aqui, voltando de uma cidade para minha cidade, aqui no Kwid elétrico, e estava refletindo aqui sobre uma notícia que eu vi essa semana agora, a respeito sobre o hidrogênio. Nós estamos vivendo um momento muito importante, assim, único, que é a possibilidade do cidadão se tornar independente energeticamente. Nós sempre reclamamos do alto valor dos combustíveis no Brasil, né? Muito caro, gasolina cara, combustíveis caros. Sempre reclamamos disso e nada podíamos fazer, porque só reclamávamos. Os combustíveis continuavam caros e a gente precisa deles para tocar a nossa vida, trabalho e tudo mais. Mas nós estamos vivendo uma época diferente, uma possibilidade de nos tornarmos independentes energeticamente, com os veículos elétricos que estão chegando no mercado. A eletricidade, você pode gerar ela de várias formas. Todas elas podem ser independentes. Você simplesmente pode andar de veículo sem pagar nada ao governo para isso. Nada, combustível nenhum. Por exemplo, se você tem um sistema de energia solar na sua residência, você, além de cobrir a sua casa, você também cobre o seu veículo. Você imagina a tua matriz energética toda da sua vida coberta pela energia solar. Então, o teu fogão vai ser por indução, o teu chuveiro elétrico, o teu carro elétrico, a tua casa toda mantida, por exemplo, por energia solar. Isso é só um exemplo. Quem mora em locais com vento propício pode usar energia eólica. Quem de repente tem uma fazenda, um sítiozinho, tem um riozinho, um córrego, dá para fazer uma pequena geração de energia. São só ideias, né? De todas elas, o que a gente tira é a possibilidade de você se tornar independente energeticamente. Gasolina não te permite isso, álcool não te permite isso. Você tem que ir no posto botar esses combustíveis, você não tem como fazer isso economicamente viável. E aí surge o movimento que eu estou vendo de muitas matérias, a mídia, falando sobre o veículo a hidrogênio, que isso é o futuro. Carrega em 3 minutos e você anda tantos quilômetros e tudo mais. A verdade é que quando você vai ler essas matérias, grande parte dessas pesquisas, esses desenvolvimentos, são feitos por governos. Isso. Governos bancando pesquisa para tornar o hidrogênio viável, porque hoje ele é altamente ineficiente. Então você gasta muita energia para fazer o hidrogênio e você obtém de volta pouquíssima energia na hora da conversão da célula de hidrogênio. Que, resumidamente, a célula de hidrogênio, você injeta nela hidrogênio e, com uma reação química, ela gera eletricidade. E aí toca o motor do carro. Ela não gera eletricidade de alta potência. Você não consegue ter grandes acelerações com a célula de hidrogênio. Então, por isso, mesmo os carros a hidrogênio precisam de ter uma bateria, pequena que seja, mas para suprir esses picos de potência que você tem numa aceleração, por exemplo. Mas, teoricamente, o hidrogênio ia mantê-las carregadas e ia suprir o carro andando também no regime mais tranquilo de consumo, com as células de hidrogênio. Mesma coisa a célula de etanol. Também existe uma pesquisa, principalmente no Brasil, de fazer a célula de combustível movida a etanol, não é hidrogênio. Você bota o etanol e uma conversão, uma reação química, também gera eletricidade, é o mesmo princípio, né? E aí você vê que todas as pesquisas, inclusive essas do álcool, é feita hoje no Brasil pelas indústrias de álcool do Brasil. Então é uma corrida muito grande para tornar essa tecnologia viável, porque o veículo elétrico já perceberam que não tem volta, e o veículo elétrico a bateria, ele deixa a possibilidade do cidadão independente. Como pode isso? O cidadão independente, isso não pode, né? O governo tem que arrumar um jeito de impossibilitar isso, ou desenvolvendo uma tecnologia maior, ou taxando o quanto puder os veículos elétricos, que é o que aconteceu, é o que está querendo que aconteça, né?
estão querendo forçar a volta do imposto de importação para veículo elétrico no Brasil de 35%. Nós não pagamos imposto de importação e estão querendo forçar, e várias outras ações aí contra o veículo elétrico. E aí você vai continuar tendo que ir num posto de combustível abastecer o seu carro. Então olha só, o carro a bateria possibilita você a não mais precisar de posto de gasolina, de combustível. E aí você incentiva a indústria a desenvolver desesperadamente um hidrogênio para que você, de alguma forma, o cidadão continue sendo dependente. Ele terá que ir no posto botar GNV, botar hidrogênio, igual coloca GNV. É um gás, tem um cilindro no carro que armazena o hidrogênio. Então você vai ter que ir no posto. Você não vai fazer hidrogênio em casa, como você não faz gasolina, como você não faz álcool economicamente viável. Então você vai lá e bota. E o carro a bateria, ele quebra isso. Então eu vejo várias matérias, primeiro denigrindo a imagem do carro elétrico a bateria. Não sei se vocês já repararam. É engraçado, as notícias, olha só como são disfarçadas de notícias positivas, mas na verdade eles estão denigrindo a imagem do elétrico. Por exemplo, vou dar um enunciado aqui que a gente vê muito. Vamos supor, LG ou Samsung está desenvolvendo uma bateria que irá resolver a autonomia dos carros elétricos. Outra notícia. Nova bateria fará o carro elétrico andar 1000 km de autonomia. Essas notícias, se você reparar friamente, ela está dizendo que o carro elétrico não está pronto. Que o carro elétrico, ele ainda vai ser viável, ele ainda não é. Ele não está pronto. Você que está pensando em comprar, ou você que está só assistindo essa mudança que está acontecendo, não se empolgue, porque vai lançar uma bateria que vai resolver o problema. Não, a bateria já existe. A bateria, tem Tesla hoje, por exemplo, de 600 km de autonomia. Você quer mais do que isso? Então não existe o problema. Então as notícias, elas são disfarçadas. Hora ou outra aparece uma notícia que quando você apura o faro disso, você percebe que tem maldade por trás. Então assim, só uma reflexão que eu estava fazendo aqui nessa viagem aqui de volta aqui, a estrada aqui de interior entre Teresópolis e Petrópolis. É uma estradinha bem bonitinha. E eu refletindo sobre isso, né? A notícia que eu vi hoje de manhã sobre o hidrogênio, que vai ser a revolução. Como se o elétrico, a bateria, é que não fosse a revolução. Ele sim é a verdadeira revolução. As baterias têm vida útil. Claro que tem vida útil. Mas isso está melhorando a cada vez mais. Então, a bateria tem pouca autonomia. Depende do ponto de vista. Como eu falei, Tesla 600 km de autonomia, por exemplo. E outros carros com mais autonomia. E várias baterias sendo desenvolvidas, né? Isso é legal. Agora falar que virar uma bateria que vai resolver o problema do carro elétrico, aí sim você vê maldade na notícia, porque não há problema no carro elétrico. Você pode falar de preço, de valores, isso você pode falar. É uma conversa saudável e deve ser refletida sobre isso. Agora, problema não existe. Há 100 anos atrás, quando o carro elétrico ele foi superado pelo carro a combustão, não tinha lítio, eram baterias de chumbo. São as piores baterias em relação à densidade de energia. Elas são muito boas, com várias características interessantes, mas em relação a peso e potência, elas são as piores que existem. Hoje é uma outra história. Nós já temos lítio já há 30 anos. Não tinha isso no passado. Então é cada vez mais aprimorando essas baterias, né? Mesmo assim, já é viável. Já existem os veículos com esse tipo de autonomia longa assim. Então, pessoal, para não alongar muito o vídeo, é só uma reflexão que a gente deve ficar atento. Nós vamos lembrar, na indústria do cigarro aconteceu isso, muito parecido. Existe hoje, né, que já passou tantos anos, então hoje já é revelado. Foram pagos pesquisadores para falarem bem do cigarro. Você pode procurar sobre isso aí que você vai ver. Matéria sobre isso. Para falar bem do cigarro. Para fazer confusão nas notícias. Médicos fazendo, elogiando o cigarro. Teve patrocínio para isso, da indústria do cigarro, para conseguir estender ao máximo possível a venda disso, né?
E eu tenho certeza que daqui a 20 anos, 30, nós vamos olhar para trás e ver como que a indústria do petróleo, por exemplo, indústria de várias, todo mundo que é contra o elétrico, como elas atrapalharam a verdade também de chegar ao cidadão e alongar o tempo que a gente conviveu com o combustível fóssil, que a gente não pôde fazer a migração mais rapidamente, entendeu? A intenção é alongar o máximo possível os veículos e a combustão. Então vai ser gerada notícias patrocinadas mesmo para falar mal do carro elétrico. Preste atenção em pessoas importantes, pessoas da mídia, famosos da área de automóveis, também falando mal de carro elétrico. Fique atento, fique com a orelha em pé. Você vai criar um tino, vai criar um tato de perceber na hora que a notícia tem coisa por trás, tem empresa por trás, tem patrocínio por trás, alguma coisa está acontecendo. Você fica claro, depois de um tempo você desenvolve isso. Tá bom, pessoal? Só isso que eu queria falar com vocês, tá? Valeu, obrigado pela audiência. Um abraço.